Esse início de trabalho eu sou assim, muito feliz de estar trabalhando e sou muito grato assim às equipes, mas cada elemento da equipe tem que estar muito presente com ele mesmo. Ter o corpo físico descansado é um processo que é muito bom para a própria pessoa. Fica fácil assim quando a pessoa se encontra descansada, a produtividade dela é melhor e ela vai observando que não tem meio termo. Encontrar-se descansada tem a produtividade. Se encontra um pouco cansada, diminui muito o trabalho da pessoa. Cada um é que tem que fazer o esforço de apresentar-se com a qualificação que precisa de ter todos os dias. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa interferência de Jesus para os espíritos humanos é um descuido, cada um hoje pensar que essa intercessão ainda tem validade. Cada um tem que tirar de dentro dele a acomodação e conhecer a trajetória do espírito humano sobre a Terra, observando assim que tem muita importância a vida interior de uma pessoa. E esta é quando a pessoa atua com a intuição. Quando atua com o raciocínio, faz comparações da vida de Jesus com a missão que ele teve. A vida externa que Jesus teve como todos os espíritos humanos se encontravam na Terra. Ele encontrava-se com um corpo de matéria grosseira. A vida externa dele teria que ser como a dos outros espíritos humanos. A missão dele que precisa de ser levada em consideração. E cada um tem que conhecer todas as fases do desenvolvimento do espírito humano, observando assim que o trabalho feito com o raciocínio facilita a sobrevivência da pessoa na matéria grosseira. A pessoa faz a moradia e aquele corpo fica resguardado utilizando aquela moradia e para aquele corpo vai ser muito bom, mas para o espírito da pessoa é como aquela moradia é utilizada, a maneira que aquela moradia foi construída. Fica bem fácil assim de ir diferenciando as coisas que precisam para a matéria grosseira e as coisas que dão sustentação na vida inteira da pessoa. E esta vida inteira não é somente no período em que a pessoa se encontra na matéria grosseira. Com o desenvolvimento da matéria grosseira, com o desenvolvimento dos enteais, possibilitou assim que o espírito humano viesse para a matéria grosseira e habitasse um corpo de um animal desenvolvido ao máximo. Todas as coisas na criação apresentam esta condição, um desenvolvimento ao máximo. Passou desta fase, tende a ter a degeneração, a degradação daquela espécie. Para habitar o corpo de um animal, o enteal que habitava aquele corpo já tinha tido o desenvolvimento ao máximo. Foi possível o espírito humano ocupar um corpo assim, através dos milênios terem o desenvolvimento. O que aconteceu com os israelitas naquela época foi que eles tinham desenvolvido o anseio dentro deles de uma maneira especial e puderam receber os auxílios no meio do seu povo. O trabalho do desenvolvimento é esta condição. Na nossa vida interior tem esta importância. Quando conhece todo o desenrolar da criação, aquela pessoa vai ficando segura com ela mesma e ela vai formando os quadros e ela vai compreendendo todas as fases que os ensinos apresentam. Ela vai confirmando assim que não tem ensino desmembrado um do outro. O que a pessoa precisa de ter é a maneira de entender os ensinos. Esse esforço
esforço é muito diferente de falar assim que a pessoa dedica um tempo para ela mesma. E esse tempo tem que ser de maneira que venha a ter a intuição nesse tempo. Quando a pessoa utiliza o tempo para o lazer ou somente para desenvolver as condições físicas, não tem nenhum benefício. É bem fácil assim de observar a vida de um chamado atleta. Um tempo depois, a vida daquela pessoa não tem mais utilidade naquele segmento. Estas coisas, cada um tem que fazer muito esforço de canalizar todo o seu empenho, todo o seu esforço para ter utilidade tudo aquilo que ele faz. Nenhuma pessoa pode fazer somente para um período da sua vida. A grandeza ela que vai ter com ela mesma, e esta grandeza é da maneira que ela entende os ensinos, da maneira que ela faz a conexão com todos os ensinos, e que ela vai confirmando assim que não tem ensino que se encontra separado um do outro, e ela tem que observar que com o esforço ela recebe de dentro dela a maneira de fazer a ligação. Em uma sala de aula, o professor faz a ligação com um aluno, com outro aluno, e ele observa assim que um pouco só que ele fala para aquele aluno que se encontra interessado, aquele aluno assimila aquela informação, tem a solidificação daquele ensino que o aluno encontrava se pesquisando. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Cada um tem que fazer muito esforço de observar assim que para a vida física de uma pessoa, toda fase da sua vida tem os degraus, e a pessoa tem que conhecer bem o degrau que ela está pisando. Toda época tem que ter esta condição. A criancinha pequena, se ela mora em uma casa que existe uma escada de acesso para outras dependências, o adulto, assim que esta criança começa a ter o movimento, ele ensina aquela criancinha a maneira de subir e descer aqueles degraus. Não tem uma maneira de fazer com que aquela criança aprenda a andar de pé para depois subir aqueles degraus. É no processo do desenvolvimento que ela está tendo. A maneira de descer os degraus, o adulto utiliza o mesmo critério como ela subiu, fazendo com que ela desça de costa, de ré. É um processo de clareza. E aquela criança vai tendo este conhecimento e o adulto vai ficando seguro com o processo utilizado, de maneiras que aquela criança vai tendo o conhecimento daquela habitação. Esta é uma fase. Na fase seguinte, aquela criança já utiliza as pernas e ela vai fazendo conforme é melhor para ela, e o adulto vai graduando aquela criança. É bem importante saber que para todas as coisas o ser humano tem que preencher bem a fase em que ele se encontra. No estudo do aprendizado escolar, ele tem que frequentar o ano todo aquele ambiente, ele tem que receber a supervisão em casa, ele tem que fazer as funções que foram pedidas a ele daquele ambiente, ele vai tendo a graduação. Para nós retornarmos à pátria espiritual é o mesmo procedimento. O germe espiritual desceu de uma maneira inconsciente. Para ele retornar junto aos espíritos conscientes, ele terá que fazer esse esforço. Ele terá que conhecer toda uma fase da sua vida e todos os auxílios que os velhos profetas trouxeram e que o Filho de Deus trouxe e o que o Filho do Homem trouxe, que é o livro Na Luz da Verdade. Ele tem que ter um movimento dentro dele. Se uma pessoa fala assim que ela encontra segura porque ela conhece os ensinos que Jesus trouxe e ela sabe assim que o livro Na Luz da Verdade é a mesma coisa. Há uma acomodação. Não tem como uma criança ou um jovem no período de formação falar assim que já sabe a matéria daquele ano letivo. Quando o espírito humano apresenta um interesse em conhecer os ensinos, ele vai entrando naquele
ensino máximo que existe, que quanto mais ele conhece, mais ele vê que pouco ele sabe, porque ele vai mudando o grau em que ele se encontra e ele vai observando assim que devido a isso vai ampliando a sua memória. O costume bom que uma pessoa precisa de ter com ela mesma toda a época da sua vida é para ela mesma, porque ela vai tendo esta condição muito importante de manter-se lúcida todo o instante. E a lucidez tem aquela importância, porque se a pessoa está tendo uma responsabilidade, ela percebe antes a melhor maneira para executar aquela responsabilidade. Ela fica atenta e é bem importante assim, porque tem muitos afazeres que aqueles profissionais que fazem aquelas funções falam que não pode sair de perto. A mesma coisa quando uma senhora está cuidando de uma criança pequena e que esta criança está se desenvolvendo, a orientação é que não pode tirar o olho daquela criança, porque se tira o olho, aquela criança faz um movimento e aquele que é responsável fica muito assustado e preocupado com aquele movimento que foi realizado. Para conhecer os ensinos, tem que ser feito um esforço dentro da pessoa. Ela pode julgar-se boa profissional na maneira dela sobreviver. Não é o suficiente. A qualidade do germe espiritual é superior. Dentro dele, ele já apresenta esta condição de nobreza, de qualidade superior. Se ele não está correspondendo com esta condição que precisaria de ser, ele se encontra num processo de decadência. E é bem sério, porque quando uma pessoa tem um processo assim, precisa de respeitar aquela pessoa, precisa de deixá-la no seu movimento. Isso fica fácil de observar. Quando uma criança não apresenta o desenvolvimento normal ou ela tem facilidade de tirar a harmonia dos outros que se encontram com aquela dedicação, essa criança é retirada do meio daquele ambiente e ela vai ter que fazer a sua responsabilidade sozinha. Na fase adulta, no desenvolvimento do espírito humano sobre a Terra, é o mesmo procedimento. Precisa de tirar a pessoa que tumultua a sociedade, precisa de possibilitar que aquela pessoa tenha o desenvolvimento dela com ela mesma, ela refletindo. Se auxilia aquela pessoa, atrapalha, porque como a pessoa sabe que ela tem o desenvolvimento para as coisas que prejudicam os outros, ela sabe atuar, mas para ela tornar-se nobre, ela precisa de voltar dentro dela no caminho lá atrás onde ela desviou. Fica fácil assim de ir confirmando. Para tirar a harmonia de outras pessoas, precisou sair da harmonia e a pessoa só poderá ter de volta a harmonia se ela volta e reinicia novamente. Quando deixa a pessoa num processo de só ela tem esta possibilidade de dentro dela fluir esta parte boa. Conhecer os ensinos é para a própria pessoa, ela é que é beneficiada. Junto com os ensinos entra aquela condição muito boa, a pessoa passa a ter o amor. Com o amor ela vai respeitar as outras pessoas, com o amor ela não vai permitir que as outras pessoas interfiram na sua harmonia. Todas as coisas na criação apresentam esta condição. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Cada espírito humano tem que encontrar-se acordado dentro dele para os ensinos e desenvolver dentro dele a condição de tornar-se ciente de todas as coisas na criação. Para todas as coisas externas, a pessoa tem que ficar atenta, desperta. Muitas vezes a pessoa ouve um relato e ela fica feliz com aquele relato e ela diz assim que ela nunca tinha pensado
quadro daquela maneira ou nunca tinha visto aquele quadro daquela maneira. Da mesma forma, ela fala de outro quadro que é muito mais sério e ela vê assim que existe todo um processo na criação e que todas as coisas apresentam-se para o amadurecimento do espírito humano. Conhecer todas as leis é que possibilita esta condição de encontrar-se seguro e observando que não tem como um desenvolvimento ficar naquela condição que a pessoa se encontra. É bem interessante porque todas as coisas têm o desenvolvimento. Naquele trabalho, se a pessoa não apresentar uma maneira diferente em apresentar o trabalho, aquele trabalho vai saturar com o tempo. Todas as coisas que acontecem na criação, o espírito humano tem que apresentar a responsabilidade daquilo que aconteceu. Toda época, os emissários, os enviados, não foram tratados com a devida responsabilidade. Quando fala-se assim que foi mandado o seu enviado para receber do trabalho feito que os espíritos humanos tiveram para desenvolver na criação, nenhum enviado teve a devida consideração e cada um tem muita responsabilidade. Foi permitido que os espíritos humanos recebessem esta terra, esta parte do universo para desenvolver. E é bem sério porque eles atrapalharam a terra e a desarmonizaram toda a terra. Não trouxeram um aproveitamento para o desenvolvimento deles, nem para o desenvolvimento dos enteais. Fica fácil assim de observar que cada pessoa que relaciona com os animais dificilmente encontra-se uma que colabora para o desenvolvimento daqueles animais com quem ele convive, sempre apresentando um empobrecimento. Esta é uma condição bem séria. Em todas as coisas que o espírito humano atua, ele prejudica. Isso quer dizer que o trabalho que cada um precisaria de ter em tornar-se consciente para ficar nas proximidades do Criador, foram poucos que tiveram esta condição. Um ou outro que não caminhou junto com as massas é que apresentaram esse desenvolvimento. Para que cada um venha a ter a oportunidade, esse trabalho é de movimento. Nas coisas da sobrevivência da matéria grosseira, a pessoa sabe que ela necessita fazer o movimento, mas na vida interior este movimento é a mesma coisa. Fica fácil assim de observar que uma pessoa, outra pessoa, que quando ela sabe que precisa de sair do tumulto, ela lembra que a melhor coisa que existe é o amor. Com o tumulto não tem como ter amor. Com o tumulto sempre apresenta aquela condição de ter o direito. Com o amor é um trabalho individual, é um trabalho que tem que ter a pessoa que está recebendo a responsabilidade. A pessoa pode tratar a outra com o amor, mas a outra pessoa precisa de executar as suas funções com aquela responsabilidade que precisa de ser. E precisa sempre assim de cada um lembrar que os iguais se atraem. Se um pai descuida um pouco, os seus filhos ficarão num degrau muito distanciado abaixo. É bem sério, porque se o pai não tem o costume de apresentar-se com uma nobreza, com um zelo, com uma maneira boa de alimentar-se, aqueles filhos não têm a constituição para tornarem-se nobres. A maneira que existe para que esses filhos tornem-se nobres, eles mesmos agora com um processo de desenvolvimento de tornarem cientes. A nobreza já vem em cada um e tem esta importância assim que o espírito humano chega
nesta terra com uma força, com uma destreza, com uma coragem, e ele precisa de canalizar esta coragem para o seu desenvolvimento interior. Ele tem que ser superior às coisas que apresentam para ele os lazeres, as facilidades, as acomodações. E ele sabe assim que, observando a vida de seus ascendentes que num período anterior tiveram que usarem mais o seu corpo de matéria grosseira, isto possibilitou que a vida inteira eles tivessem a qualidade física, a qualidade de lembrar das coisas anteriores que aconteceram. Quando uma pessoa fica sem a qualidade do seu corpo físico na condição de usar e com o seu cérebro com limitação para lembrar das coisas que precisam, essas pessoas não utilizaram de maneira adequada as informações e as instruções. Têm a possibilidade de voltar a ter esta condição, mas precisa da lucidez e precisa de ter aquela condição que se dá o nome de humilde, para a pessoa saber o grau em que ela se encontra e iniciar-se naquele grau que ela tem. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Ter a simplicidade tem muita importância na vida da pessoa. E esta simplicidade possibilita a pessoa ir alinhando. Ela pode ter desviado, mas ela tem a possibilidade de entrar de novo na harmonia para a sua essência desenvolver. Ela só poderá tornar-se consciente fazendo um trabalho assim. O ter desviado tem muita importância, porque a pessoa tem que voltar e tem que reiniciar e precisa de ver se ela tem esta condição interna de ter a simplicidade que uma criança muitas vezes tem. A simplicidade é aquela coisa muito boa. A criança aceita os auxílios para aquilo que ela precisa. Ela sabe que para muitas funções do seu corpo ainda não dá conta e ela aceita esses auxílios. Ficou um processo natural. Na vida interior de uma pessoa é o mesmo procedimento. Ela precisa de saber se ela vai ter esta naturalidade e ela tem que contar com mais coisas ainda, porque ela precisa de ver se aquele para quem ela vai fazer um questionamento apresenta o grau para ter a solução. Ela é que tem que desenvolver esta condição. Muitas vezes a pessoa pensa assim que o trabalho poderia ser feito, uma outra pessoa poderia ter aquele conhecimento e apresentar aquele conhecimento, mas se ela está tendo a maneira de ver esta possibilidade, esse trabalho e essa maneira de apresentar o desenvolvimento, o conhecimento é para ela. Ela é que está tendo a oportunidade, o que ela precisa de desenvolver, a maneira de ter a graduação para fazer aquelas funções. Quando uma pessoa encontra-se no processo de simples, no processo de ter a humildade dentro dela, ela desenvolve estas condições. Todas as coisas são possíveis para todas as pessoas, porque nós temos a condição de ter esse desenvolvimento. Cada um sabe assim o que ele precisa para a sua vida. A criança pequena está sabendo o que ela está querendo, aquele pai está sabendo o que ele está querendo, e cada um que descuida vai deixando a sua visão ficar turva. Na vida espiritual da pessoa, para ela é muito ruim uma pessoa que se descuida do que ela precisa para ela mesma. Se um pai julga-se que não tem importância, que pode deixar o filho de qualquer maneira, num período próximo, recente, aquele pai vai ficar com uma consequência. Não amadureceu aqueles filhos e aqueles filhos continuam tendo o desenvolvimento que a parte externa do corpo precisa e aquele pai vai ficando com as responsabilidades. O amadurecimento interior, cada um é que tem que tirar de dentro dele a acomodação e limpar bem os seus olhos daquilo que ele precisa de ter. Se uma mãe, um pai descuida
descuida, aqueles filhos vão tumultuando e aqueles pais vão ficando com aquela maneira de achar que pode ter uma colaboração. É bem sério, falta para a pessoa ter esta pureza dentro dela, de ter o alinhamento. E o esforço é individual. Para as coisas externas tem que ter o amadurecimento, tem que ter as condições necessárias. Para a vida interior é o mesmo procedimento, independente da época em que a pessoa se encontra na sua condição de matéria grosseira. Ela tem que toda a época da sua existência fazer o alinhamento e observando assim que ela precisa de tirar de dentro dela e de clarear os seus olhos e observar assim que ela é que tem que fazer o esforço para ter a finalidade da sua existência. Os iguais se atraem. Se a pessoa descuida, sempre ela vai ter aquelas pessoas à sua volta para as reuniões, para os lazeres. E é bem sério, porque normalmente os que apresentam para fazer companhia não têm a condição financeira daquele que se encontra proporcionando. Ficou aquela condição bem séria. Ele aceita qualquer pessoa para a sua companhia para cobrir o seu tempo externo disponível, e aqueles que aceitaram se encontram na mesma condição. Os iguais se atraem. Para a vida interior da pessoa, ela tem que ter esta seleção dentro dela, e ela tem que ser muito cuidadosa. Se ela precisa de ir a uma reunião, ela precisa de ir com o seu corpo físico alimentado, resguardado, para ela ter opção. No caso do alimento fica fácil assim. Se a pessoa já vem alguns dias empobrecendo a sua alimentação, depois ela fica sem opção. Qualquer tipo de alimento fica bom para ela. É um empobrecimento. Aquele corpo físico vai ficar prejudicado. Para a pessoa manter-se qualificada, ela é que tem que ter esta sensibilidade interna de ir fazendo o que ela precisa, te tirando das suas condições de sobrevivência aquelas pessoas que não trazem um crescimento, que se encontram disponíveis, podendo fazer aquilo que julga ser bom. E é bem sério assim quando estas pessoas se reúnem, quando tiver uma oportunidade, ouvir o que elas falam. Nenhuma pessoa traz para aquela reunião as limitações que apresenta para o seu trabalho de sobrevivência, as limitações que apresenta no seu relacionamento, na formação dos seus descendentes. Sempre as conversas não têm uma finalidade de construção, e se a pessoa traz alguns relatos, o tom que aquela pessoa está emitindo não dá uma condição de um outro fazer uma referência. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai observando que tem muita importância ela fazer todo o movimento para que o seu espírito retorne à pátria espiritual. Ela trouxe para esta terra todas as qualidades que são necessárias para esta condição. Ela é que tem que fazer o esforço de encontrar-se qualificada a todo instante, conhecer todo um caminho que o espírito humano teve descendo para a criação, para retornar para a pátria espiritual. Ela precisa de ter e de ir observando assim que com esse conhecimento ela fica mais segura com ela mesma, porque ela vai colaborar onde existir o amor, onde existir a pureza e onde estiver a justiça. E devido a isso, ela vai atrair os seus iguais e ela vai ter a oportunidade de conviver com ela mesma com uma maneira que possibilita a segurança interior. Conhecer os ensinos é para a própria pessoa. O retorno à pátria espiritual é individual. A própria pessoa é que tem que fazer a sua caminhada, que tem que fazer os seus movimentos para esta finalidade. Todo um trabalho é para a
própria pessoa. Conhecer o seu corpo dá esta condição para ela mesma de encontrar-se num equilíbrio.